como que tu classificaria as fases que a tua igreja Sim. passou? Tipo assim, tá, nesse primeiro momento o desafio principal era esse, Sim. a gente venceu assim, aí depois a gente trocou o Sim. desafio, nessa fase daqui em diante foi esse outro desafio. Sim. Tu consegue ver fases Sim. que a tua igreja passou de maturação entre esse momento até agora? Sim. Eu consigo... muito pessoal isso, assim. O Tim Keller tem um livro, né, A Igreja Centrada, e ele fala desses níveis, assim, que a gente tem que ir ultrapassando, né? E aí ele dá o nome de, quando você sai da fase de que é um grupo caseiro grande para uma pequena igreja, essa transição, aí ele coloca uma porcentagem lá, mas para mim se deu assim, muito, muito marcado, assim, de 0 a 50, de 50 a 100 e de 100 para mais, né, que é o que eu estou vivendo agora, então eu não consigo falar mais do que isso, né, mas de 0 a 50, estrutura, então tinha poucas pessoas, tinha poucos líderes, tinha pouca estrutura para receber as pessoas novas também, né? Então, de 0 a 50, esse era o principal desafio, estrutura. As crianças ficavam um pouco nos quartos, um pouco na sala, a gente ficava na garagem. Calor, era frio, sabe? O Rio Grande do Sul tem desses extremos, né? Na temperatura também. Então, a estrutura... Isso atrapalhou bastante a gente. Não atrapalhou, mas foi um desafio ali nesse primeiro momento. Então, eu apontaria desse jeito. Então, de 0 a 50, a estrutura comunicou muito, assim, e fez... foi algo que a gente teve que trabalhar. De 50 a 100 foi a situação da presença, porque até 50 todo mundo se reunia o tempo todo, né? Então, eu fazia alguma coisa na minha casa, convidava todo mundo... E a gente dava um jeito de comportar 50 pessoas ali, né? Aí a transição de 50 para 100, o desafio foi colocar na cabeça das pessoas que agora a gente estava crescendo, né? Tava crescendo, então eu fazia alguma melhoria, né? Aí já estava num prédio já, né? Fazia alguma melhoria. Pô, mas isso aí... eu gostava quando a gente pedia uma pizza e todo mundo comia, aquela coisa toda. Eu falei, cara, não tem como fazer isso mais, né? Agora já tá nessa situação. Então, nesse segundo momento, foi essa mudança na cabeça das pessoas. A gente não é mais um pequeno grupo, é uma igreja já. Tem que ter algumas coisas. Mas eu queria só cuidar das crianças, assim, só reparar elas. Agora tem que seguir um currículo, sabe? Essa coisa assim, se for assim eu não vou fazer. Então não faça. Essa dificuldade, olha, agora a gente está nesse lugar, a gente precisa se organizar desse jeito, a gente precisa ter um pouco mais de treliça, né? Essa estrutura que faz com que a videira cresça. Antes não tinha necessidade de ter tanta estrutura, mas agora já tem. Então, na primeira fase, a estrutura, na segunda, é a mentalidade das pessoas em entender que a estrutura está ali para ajudar e para fazer florescer. E agora eu estou vivendo essa nova fase de 100 para mais, né? Que é o fato de que não consigo dar atenção para todo mundo, né? E aí eu preciso focar o pouco tempo que tenho nos líderes, e é a partir deles que as coisas funcionam. Então, tô tendo esse desafio das pessoas entenderem que eu tenho tempo para essa situação e talvez eu não tenha para essa aqui. Eu não consigo atender todo mundo, sabe? E aí, o meu discurso tem sido assim, o pastorado ele é feito de ocasião. Então, assim, quando seu filho nascer, eu vou estar lá. Quando seu tio, seu avô morrer, eu vou estar lá. Quando você precisar muito de mim, eu vou estar lá. Mas eu não vou ser o cara que vou ligar todo dia para saber se você tomou café da manhã. Não consigo fazer isso com mais de 100 pessoas. Não tenho essa capacidade. Também é uma questão de mentalidade, né? Então, essas são as 3 fases que eu estou vivendo. Eu sei que tem mais, mas essas foram as fases que eu vivi e que eu estou vivendo atualmente. De 0 a 50, a estrutura era muito latente, né, no nosso meio. De 50 a 100, as pessoas entenderem que a gente não era mais um grupo grande, era uma igreja agora, uma pequena igreja que precisava de estrutura. E de 100 para mais é o fato de que eu não consigo atender todo mundo, né? Esses são os desafios que eu tenho enfrentado aí. Sim, né? E bacana essa divisão de fases, assim. Tem algumas perguntas sobre cada uma delas, assim. Começando nessa fase do 0 a 50, né? Quando tem pouca estrutura, talvez você não vai atrair tantas pessoas diferentes, né? Tipo, não tem um berçário, então não sei se pessoa com nenê vai querer ir. Então, qual o principal nicho de tipo de pessoa, nicho de pessoas que ia nessa época dos 0 a 50? Focava em alguém ou naturalmente atraía um tipo específico de pessoas? Naturalmente eu atraí um tipo específico nessas primeiras fases aí. Então, de 0 a 50 eram meus amigos.
principalmente aqueles que passaram pelo exército, assim. Então, quem passou pelo exército tem poucos critérios em relação ao conforto, né? Então era muito mais fácil. Cara, mais espartano. É, muito mais tranquilo. Meu irmão, vamos passar calor. E todo mundo grita e todo mundo fica feliz. Então era muito mais tranquilo. De 0 a 50 era assim que a gente focava. Aí alguém do grupo base falava, vou convidar fulana. Vou convidar o casal X, que são meus amigos. Eu falei, cara, não convida ainda. A gente não tem berçário, não tem ventilador, não tem... Eles vão chegar aqui e vão ver só as coisas que não tem. Não vai ser agradável para eles o que nós temos, que é o lance da lealdade, da camaradagem, do fato de estar sempre junto. Para eles isso ainda não é importante. É como se a gente jogasse pérola aos porcos. Queima cartucho. Sabe? Não faz sentido. Vamos guarda essa carta. Deixa... Se eles se convidarem, tudo bem, mas não convida ainda. Então, eu tinha um grupo específico no começo. Militares, ex-militares. E eles eram militares desigrejados ou eram novos convertidos? Aí eu tinha uma mescla aí. Eu tinha uma galera que era desigrejada e tinha uma galera que tava frequentando mesmo igrejas, assim, mas estava desconfortável com... Porque o militar sempre acaba comparando a vida de igreja com a vida da caserna. Ele sempre acaba... E sempre é abaixo. Então, o fato da transparência nas igrejas em geral não é tão claro, assim, não é tão transparente as coisas. A liderança não é tão forte como é no exército. Então, o militar sempre acaba comparando onde ele está, sabe? O lance da lealdade, da camaradagem, tudo isso, ele assim, por que isso não tem na igreja? Por que a gente é tão cheio de coisinha aqui? A gente não deveria ser, a gente deveria ser melhor. Então tinha um grupo específico de 0 a 50. Era ex-militares, né? Militares. Meus amigos. E eram os amigos... Milico, né? Eram os amigos do grupo base, né? Então era isso, assim. Então a gente trazia esse pessoal para o nosso ciclo de amizade, convidava para um churrasco e aí fazia esse amigo de um membro do grupo base que não era meu amigo se tornar meu amigo. Depois disso ele ia tranquilo, assim, porque ele estava entre amigos, né? E aí tá tudo bem que não tem ar-condicionado, tá tudo bem que as crianças vão ficar gritando ali, que são as crianças que já estavam gritando no domingo passado no churrasco, entendeu? Então tá tudo certo. Então o mecanismo de evangelização era o churrasco. Sempre. Um negócio informal, não tinha um estudo bíblico no não meio, tinha nada disso, só um não. churrasco, Não, a gente nem podia falar, era proibido falar sobre a igreja. A gente só convidava, cara, eu vou fazer um churrasco. E era algo comum, assim, porque o militar sempre se encontra para confraternizar. Então eu fazia e convidava e a gente já combinava, vamos convidar fulano. E só procurava saber dele, querer saber da vida dele. E aí a partir disso, ele queria estar perto da gente também. E aí de 0 a 50 foi isso, assim. Por isso que o percentual de militares, ex-militares é muito grande na nossa igreja, porque é isso, são os nossos amigos. E a missão da igreja é essa, assim, né? A gente tem essa missão, uma igreja onde os nossos amigos gostam de estar. Então, é por eles, assim, né? Isso é explicitamente a visão da igreja? Essa é a visão da igreja. Que legal, cara, que legal. Sei. Então, o principal mecanismo de evangelismo era os churrascos, aí criava um vínculo, aí tu convidava pra igreja, ou pra reunião do grupo lá, pro culto, e os caras começavam a engajar. Isso aí. De 0 a 50 foi isso aí. Então, de 0 a 50, esse foi o método principal, mecanismo de crescimento da igreja. E aí, nos 50 a 100, o público começa a mudar. Aí diversifica. Né? Começa a mudar. Parece que a igreja entra num radar, assim, que... eu vou visitar a igreja tal, e vou visitar a Viela. Começa a existir. Começa a existir. Entra no mapa, assim, né? Aí eu recebo os relatórios do Google, empresa, né? Seu site foi visitado. Tantas buscas. Cara, isso não acontecia de 0 a 50, agora tá acontecendo. Então, quando entrou nesse radar, e aí eram pessoas que eu não conhecia. Né? Aí eu recebo as pessoas quando elas chegam no culto e de 0 a 50 eu perguntava, e aí, você veio com quem? Quem trouxe você? E foi nítido quando as coisas começaram assim, eu vi na internet, eu pesquisei, eu vim, não conheço ninguém, né? Aí começou a ser diverso, assim. E como é que mudou pra tua cabeça? Porque quando era só teus amigos ou militares, era um tipo de pessoa que tu conhecia muito bem como é que ela funcionava. Aí começa a vir gente de fora, mudou o teu jeito de pastorear, de pregar, ou de abordar a igreja, ou não muda muita coisa? Não, pra mim não mudou nada, não. Mudou a maneira que eu comecei a tratar a liderança em relação a isso. Cara, agora você tem que fazer perguntas que você já sabe a resposta. Você não pode... E aí, o meu exercício foi de fazer essa mudança de mentalidade, foi trabalhar, olha, a gente não pode se enclausurar,
Não pode ficar só a igreja de milico. Clube, né? Ou a igreja de milico, uma fraternidade, não é isso? A igreja é maior que isso. É todos os povos, todas as línguas, todas as nações, vamos lá. E aí comecei a trabalhar isso com eles. Cara, você se aproxima de um grupo ali que você não conhece ninguém, e você se enfia, e você faz perguntas. E eu tinha pessoas estratégicas, né? Então, acabava o culto, o Ed Tester fala sobre isso, implantando igrejas missionais, né? Que a liderança deveria dedicar pelo menos uns 3 minutos para conversar com o visitante, né? Então, eu distribuía o pessoal do grupo base de modo que a gente conseguia se olhar assim, né, no final do culto. Então eu estava conversando com o visitante, e aí quando eu via que eu já tinha conversado, já tinha estabelecido um contato, eu olhava para um outro, chamar, né, e assim, vem, né, com o olhar eu chamava ele vinha, se aproximava e começava a conversar. Aí eu já usava como ponte os minutos que eu já estava ali. Pô, o fulano aqui é gremista também. Sabia que ele tem uma sabia que o cara tem uma tatuagem aqui também, do Grêmio, então, e aí já saía e ia para aquele lá. No final, a gente recebia relatos depois. Tem a cultura do feedback, né? Eu perguntava depois de algumas semanas, cara, o que você tá achando da igreja? E aí, era muito legal ouvir que, cara, a primeira vez que eu vim, 4 pessoas falaram comigo. Totalmente estratégico. 4 pessoas que eu tinha combinado com elas que eu ia falar e mais 3 iriam falar. Então, esse foi o trabalho que eu desenvolvi, assim, de 50 a 100. O pessoal entender que, cara, a gente não é só o nosso povo aqui, né? A gente tem que abrir. Então foi assim que a gente fez. E foi difícil virar essa chave na cabeça dos líderes para ser intencional? O que tu teve que fazer de práticas, reuniões? Que problemas deu assim que tu teve que resolver? Teve gente que ficou chateada comigo, tem gente que assim, cara, não, tá indo para um rumo que eu não quero, mano. Não quero isso. Tem gente riquinha aqui, tem gente fresca. Cara, tem mesmo, tá tudo certo. A igreja é para eles, cara. E tem gente que ficou chateada e depois ficou de bem. Tem gente que ficou chateada e saiu da igreja. Tem gente que entendeu, esse cara não faz sentido, é isso mesmo. Então assim, eu procurei encontrar pessoalmente essas pessoas e falar, cara, eu preciso que você me ajude, preciso que você entre nessa comigo. Cara, o cara é assim, mas ele vai melhorar, né? Com alguns eu tive que sentar e falar, cara, você não pode ficar puxando para esse lado assim, porque não dá, a gente não pode ser assim, sectário nesse sentido, tem que abrir, cara, a gente quer ganhar essas pessoas. Então foi isso assim. O saldo foi positivo no final, né? Deus acaba sempre sendo glorificado. Mas alguns ficaram chateados, alguns entenderam depois da chateação, outros se chatearam e saíram, né? Mas tu perdeu uma parcela significativa de gente nesse processo? Não, graças a Deus não. A maioria tu conseguiu recuperar? A maioria... A enchente ajudou também, né? Uniu a galera? O pessoal se uniu. A tragédia ajuda o pessoal. Sempre. Tá unido. Que bacana, cara. E de 100 pra cima, quanto tempo faz que vocês chegaram nessa fase agora de... Cara, a última membresia, a última contagem de membresia foi antes do incêndio, né? Então foi outubro, novembro ali, entrando em novembro. Então a gente tava com 118 adultos. E agora o trabalho tem sido, e a gente não está conseguindo pensar muito nisso agora nessa fase, né? Por causa do incêndio, mas tem sido... o lance da liderança, o líder de pequeno grupo, cara, você é responsável por essa fatia aqui, você tem que cuidar desse pessoal, aos casos mais graves você passa para mim. Então tem sido esse trabalho, esse senso de responsabilidade, cara, essa camisa é sua, esse peso é seu, tá com você, não tem como você demandar para mim coisas que você consegue resolver, assim. Então tem sido esse trabalho, assim, de atribuir responsabilidade e de fato descansar, assim, tipo, tá com você, cara, não consigo. E as pessoas ainda do começo ainda me procuram. Cara, você tá sabendo de tal coisa? Eu falei, cara, não tô sabendo. Mas como não? Eu falei, cara, não tem como eu saber de tudo. Você tá com o cara, tá com ela. Não tenho gerência sobre isso, assim. Tenho gerência total, mas os pormenores eu não consigo, não tem porquê. Então, como se deu essa mudança pra ti, assim? Porque antes tu tinha contato com todo mundo, né? Tu tinha contato com a ponta ali, o membro. Sim. Agora você tem uma camada intermediária de líderes que tu fala com os líderes e os líderes falam com os membros. Foi difícil para ti fazer essa mudança e desapegar de ser tu o cara que tá fazendo, tu o cara que tá sim, pô, na minha cabeça eu sofro um pouco ainda, eu queria tá em tudo, né? Essa é a verdade. Eu não consigo me dividir em vários, assim, para estar em todos os lugares. Mas, sim, acontece essas reuniões, eu tô só nas principais, nas maiores. Então é um exercício que eu também tenho que fazer. E é aquela situação da gente pregar pra gente mesmo, né? Então eu tento pregar isso pra mim. Cara, se você... falar assim para tudo, você não fortalece
os sims que devem acontecer mesmo, né? Que são as questões mais centrais e importantes. Então tem sido um exercício para mim também, assim, de tá tudo bem, não preciso estar nesse lugar, não posso estar nesse lugar, isso aqui tá com ele, tá com ela, e vai dar certo e... Relaxa. O Senhor faz, Relaxa e confia. E tá, na tua cabeça foi esse movimento. E na cabeça dos líderes, deles começarem a assumir essas responsabilidades, como é que foi o processo de tu treinar, inculcar esse método? Antes era tu que fazia, agora tá passando a responsabilidade. Como é que foi isso? Cara, foi tranquilo, assim, a grande maioria entendeu e entendeu o meu perfil também. Eu fui sargento muito tempo, então eu tenho mais facilidade de trabalhar com o efetivo profissional. Eu sempre tive mais facilidade de trabalhar com o efetivo profissional do que com o efetivo variável, que eram os soldados que entravam no primeiro ano, assim. E eu sempre deixei isso muito claro para minha liderança. Eu não vou ficar fiscalizando você, tipo, vendo se você... Cara, eu só vou intervir se tiver muito ruim, assim. Se você estiver fazendo as paradas erradas, eu vou puxar. E aí a líder das mídias fala pra mim assim, pô, o Tarek é nitidamente aquele ditado, ele prefere segurar o louco do que empurrar o morto. Então assim, a galera tem muita liberdade, a liderança tem muita liberdade, assim, porque eles estão alinhados com a visão da igreja, então eles têm liberdade. Isso é um ponto que eu preciso sempre ter atenção, porque alguns líderes, eles gostam do feedback, né? Então assim, eu já recebi esse tipo de informação. Tá, que eu gostaria de receber mais feedbacks de você. E aí a gente programa, né? Então eu encontro a cada 15 dias esses líderes que gostam do feedback e passo para eles. Cara, tá indo bem, tá isso, tá aquilo. Mas para aqueles que não têm essa necessidade, eles tocam e tocam, sabe? Tá tudo bem. Eu só vou parar o louco só, não vou empurrar o morto não. Então você tem o perfil oposto ao microgerenciador, assim. Tu gosta das pessoas trabalhando com autonomia e estimular a autonomia. E vamos embora. Mas tu consegue identificar a necessidade daqueles que precisam de um contato mais próximo e se adaptar a isso. Isso. Essa adaptação é bacana.